Dizem que no sertão o tempo não passa, ele arrasta, e arrasta a gente junto. Lá, em Cavaco, uma vila esquecida pelo mapa e pelas promessas, o chão não era de terra, era de poeira endurecida, o tipo de solo que machuca os pés mesmo com sandália. E quando chovia, coisa rara, a lama vinha como vingança de um céu que passava meses calado. Ali nasceu Lourdes, sem sobrenome, sem certidão de nascimento certa, filha da seca e do silêncio. A mãe dela, Dona Marina, era muda de nascença. Nunca disse uma palavra na vida, mas dizia muito com os olhos. Com o tempo, Lourdes aprendeu a linguagem dos gestos. Sabia quando a mãe queria feijão, quando queria silêncio, quando queria rezar. Sabia quando estava triste, embora o rosto da mãe parecesse sempre o mesmo. O pai, Anacleto, era homem bruto e arredio. Trabalhava com enxada e cachaça. Era do tipo que só batia na mesa quando não tinha mais nada para bater. A primeira memória de Lourdes era de um dia em que a mãe chorava na cozinha de barro batido. O pai tinha saído para caçar, mas todos sabiam que caçar era ir beber na cidade vizinha. Ela, com 5 anos, tentou limpar as lágrimas da mãe com a barra da saia. Não chora, mãe. Não chora mais, não. Mas a mãe só acariciou o rosto dela, num gesto seco, e apontou para o céu. Era um céu rachado, com nuvens que só passavam, nunca paravam. E assim foi a infância. Céu seco, pai sumido, mãe muda. Aos 7 anos, Lourdes ouviu pela primeira vez o som de uma professora. Era Dona Efigênia, que vinha de jumento uma vez por semana ensinar as poucas crianças da vila. Lourdes ficou encantada com os cadernos, com o giz, com os sons das palavras no quadro. Mas quando tentou ir à aula, o pai proibiu. Pra quê? Vai estudar pra quê? Vai cuidar das galinhas, menina. Estudo é pra filho de doutor. Ela obedeceu. Naquele tempo, obediência era virtude. Desobedecer era castigo e surra. Mas toda vez que podia, se escondia perto da escola. Ficava ouvindo as palavras, sem entender, como se fosse música de longe. Às vezes desenhava no chão com graveto, copiava as letras que via no quadro, mas não sabia o que elas diziam. Pareciam bichos exóticos. Uns com chifre, outros com barriga grande, outros com rabo enrolado. Ela tentou aprender a escrever o próprio nome, com uma amiga, Amália, mas escrevia Lude, Ludes, Ludes, e logo desistia. Aos 12, quis aprender a ler a Bíblia, mas ninguém quis ensinar. O padre da vila dizia que mulher iletrada tinha mais fé e que ler a palavra de Deus sem instrução era pecado. Então, Lourdes se acostumou ao papel de ouvinte. Ouvia as conversas, ouvia os mandos, ouvia os conselhos, mas nunca respondia muito. Ficou conhecida como a calada, menina de pouco riso. Com 14, começou a sangrar. Com 15, casou. Zé Valdo era um vaqueiro conhecido por saber domar cavalo bravo. Também sabia domar mulher. No primeiro mês de casada, ele quebrou um prato porque o feijão estava sem sal. No segundo, quebrou um galho de árvore nas costas dela. Mas Lourdes não voltou para a casa da mãe. Não se voltava. Aquilo era coisa de casamento. Teve o primeiro filho aos 17. O segundo morreu de febre antes de completar 1 ano. O terceiro foi parido em cima de uma rede no meio de uma madrugada com trovões. Trovões que não trouxeram chuva. Aos 25, Lourdes já parecia ter 40. A pele marcada pelo sol, as costas pela lida, os olhos pela solidão. Era uma mulher boa, diziam. Trabalhadeira, submissa, sem reclamação. Mas dentro dela havia um vazio, um buraco silencioso, do tamanho das palavras que nunca soube ler. Não podia ler o nome dos filhos nas cadernetas, não podia ler os cartazes da feira, não podia escrever uma carta, não podia entender as bulas de um remédio. Quando o filho mais novo, Francisco, nasceu, ela teve medo que ele a superasse. E ele a superou. Desde pequeno,
era diferente. Com 6 anos, rabiscava letras com carvão no chão de barro batido. Mainha, isso aqui é o F de Francisco, é meu nome. Ela olhava e fingia entender. Bonito, meu filho, muito bonito. Mas não sabia o que era, não sabia nem próprio nome inteiro. Sabia apenas como assinar com um polegar sujo de tinta. Francisco cresceu entre livros emprestados e cadernos velhos. O padre o incentivava. Os vizinhos achavam estranho. Esse menino é mole demais, só vive com papel. Mas Lourdes o defendia. Ele é só quieto, é do tipo que escuta. Francisco lia em voz alta para a mãe. Lia cartas imaginárias, lia contos que ele mesmo escrevia. Lia até bula de remédio só para ver a reação dela. Lourdes sorria sem entender, mas o coração entendia tudo.